iniciar nossa live hoje falando de um tema muito bom, uma das cartas às igrejas da Ásia Menor, chamada de Laodiceia. A igreja que construiu seu império de riquezas, mas para Deus é uma pobre, miserável, cega, nu e desgraçada. Nós vamos trazer um paralelo entre essa igreja e a igreja dos dias de hoje, né? Laodiceia está entre nós? É uma pergunta interessante, porque a gente vai falar sobre o conceito de que essa igreja é e se nós temos alguma semelhança com ela nos dias de hoje, tá bom? Pai do Senhor para todos que estão entrando, desejando a vocês uma terça-feira muito abençoada em Cristo Jesus e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nessa manhã com vocês para trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus sobre a igreja de Laodiceia, gente. Se vocês puderem compartilhar essa live com os irmãos, eu agradeço muito, ok? Os que vão entrando agora, sejam bem-vindos. E os que por acaso entrar daqui a pouco, a gente dá a nossa saudação, tá bom? Hoje a live é rápida, mas tem uma mensagem poderosa para vocês sobre a igreja de Laodiceia. A sétima carta que Jesus se dirigiu para os crentes da região da Ásia Menor, perto de Frígia, naquela região ali, tá bom? Enquanto vocês estão entrando, eu vou aqui só colocar um negócio. Vocês que estão entrando, obrigado, Deus abençoe. Queridos, novamente a paz do Senhor para todos vocês. Espero que o som esteja chegando bem aí. Deixa eu ver se o som está baixo. Estão me ouvindo bem? Bom dia para todos vocês. Que terça-feira seja um dia de muito sucesso, de portas abertas e que Deus possa falar conosco nesta manhã poderosa em Cristo Jesus. Lembrando que hoje a nossa live é pela manhã, porque se trata da live de escatologia bíblica, nós vamos falar sobre qualquer assunto do Apocalipse, e hoje a gente entrou no consenso de falar sobre a experiência da igreja de Laodiceia para a igreja dos dias atuais. Que Deus em Cristo Jesus possa nos dar direção. Eu quero começar essa live bem diferente das outras que eu comecei. Eu quero começar orando, pedindo a Deus providência. Feche os seus olhos se você estiver agora na sua casa, saindo para o trabalho, no seu carro. Oramos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer pela oportunidade nesta manhã de poder entrar na casa de teus filhos para ministrar a tua palavra. Que esse dia seja um dia marcado com muita vitória para os teus filhos. Que haja, Senhor, um segredo guardado no teu coração para com eles. E que hoje seja uma terça-feira de surpresas para cada um de nós. Nos usa conforme o teu Espírito Santo queira. Eu estou pronto, Senhor, para falar aquilo que o seu Espírito Santo nos ordenar. Nos dá uma manhã maravilhosa de conhecimento, de graça, de rapidez de raciocínio e revelação do céu. Para que nós nessa manhã saiamos daqui cheios do teu Espírito Santo e cheios de conhecimento da tua palavra. Eu te peço sobre os teus filhos que vão para o trabalho, que vão para a faculdade, que vão sair para os seus afazeres, ser com ele, livrando de todo mal e dando um dia de tranquilidade e paz. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridão, paz do Senhor para vocês que estão entrando agora. Nós estaremos fazendo essa live sobre a igreja de Laodiceia. Mas deixa eu adiantar algo para vocês aqui. Quem não participa do grupo do WhatsApp nosso, o WhatsApp VIP, que para saber todas as informações sobre escatologia, cursos, seminários e outras coisas que nós vamos fazer nesse ano ainda, então você fala o seguinte, vai no meu Instagram, você que não me segue ou que me segue, vai lá no link na bio, certo? Clica lá, você vai entrar num grupo do WhatsApp, não se preocupe, não vai estar falando um monte de gente falando, não, é só os administradores que vão falar. Só anunciando os dias de live, temas de live, dúvidas sobre a escatologia
E aí você será um membro nosso, do nosso curso de escatologia em breve. Nós vamos fazer, se Deus quiser. Estamos se preparando para isso. E de aulas também, de lives, fortificando a sua fé. Então me escute. Vai lá, clica no link, entra no grupo do WhatsApp e seja mais um para nos somarmos aqui sobre conhecimentos escatológicos. Outra coisa, lembrando sempre os irmãos, as lives de terça-feira e de sexta-feira são nesse horário, às 6h30, onde a gente estará falando sobre algum tema de escatologia bíblica do Apocalipse, tá bom? Ok? Caso de hoje. Segunda, quartas e quinta-feira, nossas lives são ao meio-dia, são lives poderosas de mensagens bíblicas. Ontem foi maravilhoso e eu tenho uma surpresa para vocês. A partir da próxima semana, na quinta-feira, toda quinta-feira, anota aí, toda quinta-feira, vai ter um convidado especial, certo? Nas nossas lives. Vou convidar pregadores, cantores, inclusive a Kátia já fica preparada, que eu vou convidar ela também para estar participando da live conosco, para louvar o Senhor, para que a igreja no Brasil conheça a cantora de Serra do Mel, muito boa, ungida por Deus. E mais quinta-feira próxima que vem, eu já tenho um convidado especial, viu? Já conversei com ele ontem, ele disse, Bira, pode ficar tranquilo, e eu estou convidando o Amizadai Lira. O Amizadai vai estar conosco na próxima quinta-feira, certo? A gente vai bater um bate-papo aqui sobre relacionamento, sobre o assunto que ele domina, e vai ser uma live bem interessante. Ao meio-dia, às 12 horas, nós vamos fazer o cartaz, mandar para você. Será uma live com a Amizadai Lira, sobre temas importantes, relacionamento. E aí eu vou fazer tipo uma entrevista com ele, vai ser um bate-papo muito interessante, ok? Depois nós vamos ter live ainda com outros cantores, pregadores, daqui de Mossoró, fora do estado, do Brasil. E já estou marcando com o pastor Paulo César de Oliveira, pastor da Igreja Encontro com Cristo, uma igreja poderosa no sul do país, que nós vamos estar, acho que é no sul, não me lembro bem se é no sul, que ele me conversou comigo e a gente vai fazer uma live também em breve, uma live de meio-dia com ele, ou talvez uma live escatológica, já que ele também domina essa área de escatologia, tá bom? Deixando esses assuntos de lado, vamos para a palavra de Deus, porque a live vai ser bem rápida hoje. Eu faço um parâmetro bem introdutório sobre a igreja de Laodiceia. Você está com a Bíblia na mão? Não esqueça, as lives da agenda, sextas e terça-feira, terças e sexta, Bíblia, caneta e caderno, para você anotar tudo, porque é estudo bíblico, tá bom? Os outros dias são mensagens mesmo, mas hoje é estudo bíblico. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, onde está inserida a igreja de Laodiceia. A Laodiceia foi a 7ª carta que Jesus se dirigiu a uma das igrejas da Ásia Menor. Ele mandou 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor, 7 pastores, mas a 7ª carta foi para a igreja de Laodiceia. E a igreja escreve o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15. Conheça as obras que vocês realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, um rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino, ou castigo, aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Deus. Gente, a minha primeira pergunta é o seguinte, ou melhor, primeira pergunta não. Minha primeira abordagem é o seguinte: Jesus se dirigiu a João na ilha de Pátimo, lá no ano 95, 96 aproximadamente, e disse para João que as coisas que ele ouviu e vistes, escreve. Presta atenção que é muito interessante. O Apocalipse é dividido em 5 partes. A primeira é prólogo, depois as coisas que vistes, as coisas que são, as coisas que em breve vão acontecer e o prólogo, e chamado de epílogo, que é a conclusão final.
O prólogo e epílogo são introdução e conclusão. O restante é o corpo, o desenvolvimento da temática da escatologia. Do capítulo de número 1, verso 9, até o capítulo 22, capítulo 22, versículo de número 19, isso, 19, Birajara, isso, 19, é chamado de as 3 partes que dividem o Apocalipse. A primeira parte é dividida das coisas que viste. É João vendo Cristo glorificado entre 7 candeeiros, 7 castiçais. A Bíblia diz que João está sentado na ilha de Pátio, talvez escrevendo alguma das suas cartas a alguns membros das igrejas que ele deixou. E diz a Bíblia que Jesus está justamente visitando João na ilha de Pátio pela primeira vez, depois de ser ressuscitado e ir para a glória. Esta revelação de Jesus, João testifica dizendo que Jesus se revelou a ele na ilha de Pátio. E diz para João, as coisas que você está vendo, escreve. E João começa a ter a primeira experiência, as coisas que viste. Ele viu Cristo glorificado entre 7 castiçais de ouro. Seu rosto como o sol, seus pés como latão reluzente, vestido de uma veste comprida, um cinto de ouro, na sua mão direita 7 estrelas, os seus cabelos brancos como a lã cheio de diademas, os seus olhos como chamas de fogo, sua boca saía espada do espio, a sua voz era como a voz de uma majestade das águas. E diz a Bíblia que quando ele ouviu aquilo, caiu como morto. Então Jesus se aproximou de João e disse, João, fica de pé, levanta, eis que fui morto, mas eis que estou vivo, vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí são a primeira parte, as coisas que viste. Em seguida, Jesus diz assim, as coisas que são. Quais são as coisas que são? Essas são dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, que compõem o capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Esses 2 capítulos estão inseridos às 7 igrejas da Ásia, que é justamente Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, tá bom? Aí você vem a questão da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja do amor esquecido, Esmina, a igreja confessante e martirizada, a igreja de Pérgamo, a igreja casada com o mundo, a igreja de Tiatira, a igreja que era tolerante às coisas do mundo, Sarde, a igreja que era morta, Filadélfia, o amor fraternal, o amor perfeito, e Laodiceia, que era a igreja morna ou a igreja misturada. E é sobre essa igreja misturada que nós vamos trazer um tratado para vocês aqui. Eu fixei aí, agora há pouco, eu não sei se os irmãos viram, mas eu fixei e eu coloquei justamente essa temática. Laodiceia entre nós. Laodiceia entre nós. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho muito misturado. Infelizmente, isso é duro de dizer, mas é uma verdade. Nós andamos nesse Brasil pregando, eu andei bastante, e eu comecei a observar que existia diversas denominações, com seus conceitos doutrinários, com seus posicionamentos, com as suas liturgias, com suas indumentárias. Porém, eu vi no seio da igreja no Brasil, igrejas que estavam fora do padrão da palavra de Deus. Rituais, mitos, o mundo dentro da igreja. Hoje nós estamos vendo isso muito. Mas, infelizmente, o que mais me chamou a atenção foi justamente a questão da igreja de Laodiceia ser bem parecida com as igrejas dos dias de hoje. Que é isso, Birajara? Sério? Isso, na igreja dos dias de hoje. Eu vou falar sobre isso. Por incrível que pareça, em 99, eu vi uma revista que me chamou muita atenção na época, que era uma revista falando sobre igrejas no Brasil. Eu até tentei procurar aqui, não encontrei no Google. Quer dizer, eu acho que eu não digitei de certo, mas tinha aqui. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje existe aproximadamente de 1.000 a 1.500 denominações diferenciadas. Gente, isso aqui é assustador. Diferenciada. Talvez você não acredite no que eu vou falar, mas é bem pertinho de nós aqui. Em Fortaleza, no Ceará, eu morei lá, e eu recebi muitos convites para outros ministérios. E eu recebi convite para 3 igrejas com nome estranho. Gente, o nome era estranho mesmo. E por incrível que pareça, eu acho que você já ouviu falar. Eu fui convidado para pregar na igreja, lógico que eu não fui porque o pastor meu não me liberou. Igreja do Cuspe de Cristo, baseado sobre aquela passagem de Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos do rapaz lá no capítulo 9 de João. Também fui convidado para a igreja Poleiro dos Anjos e Jardim de Deus. Jardim de Deus tudo bem, era mais ou menos. Mas esses 2 aqui me assustou muito. E tinha uma que me deu muita gargalhada, né? Que eu gargalhei, eu dei muita gargalhada, eu sorri, eu fiquei constrangido com o nome dessa igreja. A igreja que ficava no bairro Tancredo Neves, ali em Fortaleza. E a igreja tinha como nome, ela acabou, mas tinha lá como nome, Igreja do Senhor foi ali, volta já. Isso assusta, né?
baseado sobre Jesus ter ido para o céu e vai voltar. E aí, tudo isso, eu fiz um apanhado para entender o que acontecia com a igreja brasileira. E Laodiceia, ela é bem parecida com a igreja brasileira. Porém, deixa eu explicar isso aqui para os irmãos também. Existem duas correntes teológicas na defesa das igrejas da Ásia Menor. A primeira acredita, e ela é chamada de dispensacionalista clássica também. Alguns acreditam, nem todos, como eu nem todo acredito. Mas existe uma gama de teólogos que acredita que as 7 igrejas da Ásia se refere às 7 eras da igreja, ou às 7 épocas da igreja. Aí você vai olhar os estudos dele, é bem interessante. A primeira igreja, Éfeso, vai do 1º século até o 3º século, depois Esmina, a igreja da Reforma, a igreja das perseguições, a igreja da Reforma Luterana, a igreja dos grandes avivamentos, e aí até chegar aos dias de hoje, a igreja de Laodiceia. É bem interessante isso aqui. O outro posicionamento é a igreja, as igrejas da Ásia como representação doutrinária para os dias atuais, ou seja, para cada igreja dessa serve como ponto de apoio para nós entendermos o momento que a igreja vive. E é sobre isso que eu queria explicar para você, que é mais viável para nós. Cada uma dessas igrejas, ela tem uma diferença. Ela viveu um momento. Elas viviam na mesma região da Ásia, na Turquia hoje. Na mesma região viviam 7 igrejas. E a maioria delas foi fundada por Paulo. E mais interessante disso, algumas delas foi fundada por Paulo. Mas o que eu acho mais interessante é que cada uma trazia um modelo para a igreja no Brasil. Para a igreja no Brasil, não somente, mas na igreja no mundo todo, como perspectivas futuras. Laodiceia era uma igreja que Jesus disse que ela era tão diferente que ele deu o ponto de vomitá-la da sua boca. Mas eu preciso tratar isso aqui de forma bem detalhada para vocês aqui. Vejam que o capítulo de número 3, versículo 14, começa dizendo o seguinte: Jesus se identifica com a carta. Lembre sempre isso aqui, gente. Lembre sempre isso aqui, nunca esqueça isso aqui não. A carta, quem escreveu a carta pelos punhos foi João. Ele pegou a pena, a tinta e o pergaminho e escrevia a carta. Mas o autor da carta é Jesus. É Jesus que escreve, Jesus que diz assim no texto: olha, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, esse anjo é o pastor da igreja, o anjo que está na igreja de Laodiceia, escreva essas coisas que estão escritas aí. Quem diz ela é o que é, amém, a fiel verdadeira, né? O princípio da criação de Deus. Em seguida, Jesus já entra com a crítica. Lembre-se bem disso aqui, gente. É só para efeito de estudo bíblico. Das 7 igrejas da Ásia, só 2 não foram criticadas: Esmina e Filadélfia. Esmina e Filadélfia. E por incrível que pareça, são as únicas que Jesus fala sobre coroas. Esmina, Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a igreja de Filadélfia diz assim: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. As outras 5, a primeira, a terceira, a quarta, a quinta e a 7ª carta, são cartas criticadas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sarde e Laodiceia. Elas foram criticadas. Por que Jesus se definiu assim? Sim, muito bem, Josilana. Muito obrigado. Eu gostei da pergunta dela porque vai enriquecer o nosso estudo aqui. Por que Jesus se identifica assim? Se você pegar, Josilândia, todas as cartas, Jesus sempre começa dizendo para ela quem era o autor da carta. Veja que eu disse agora há pouco que Jesus apresenta-se para João com características glorificantes, né? De glorificado. Ele diz o seguinte: olha, Jesus aparece com o rosto como o sol, seus olhos como chamas de fogo, sua boca sai espada 2 fios, sua voz como a majestade das águas, cabelo de brancas lãs cheio de diadema, uma couraça ou um cinto de ouro, uma veste comprida, pés com latão reluzente e estrela nas suas mãos. Essa é a definição do Cristo glorificado que João viu, ok? Quando ele vai escrever a carta, todas elas Jesus se identifica com uma dessas características. Olha a igreja de Éfeso, diz o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas, tá certo? Vai para a igreja de Esmina e continua, sim, que anda no meio dos 7 candeeiros. Você lembra que eu falei agora há pouco? Para Esmina diz sim, o primeiro e último, que esteve morto, mas que estava vivo. Foi justamente a última referência que Jesus faz a João na ilha de Patmos. A igreja de Pérgamo diz o seguinte: essas coisas dizem que tem a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca. Para Tiatira diz o seguinte: essas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo. Para a igreja de Sarde, essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas.
E para Filadélfia diz: aquele que escreve essas coisas é verdadeiro e fiel, e tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É a única descrição diferenciada que usa Jesus. Para quê? Para que todos que recebessem a carta soubessem que o autor daquela carta era o Cristo glorificado, e não João, porque João não tem esse aspecto, ok? Não tem esse aspecto, que é muito interessante. Mas voltando à cena das 7 igrejas da Ásia Menor. Das 5 que foram criticadas, todas elas você vai perceber uma coisa, que Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus tem olhos como chama de fogo, e olhos como chama de fogo fala de prescrutar, sondar. Se lembra que o salmista disse no Salmo 139, tu me sondas e me conheces. Cristo é aquele que conhece tanto o homem por dentro como por fora, o andar, o levantar, o falar, o pensar. Cristo, ele sonda todas as nossas experiências. Então o que acontece? Ele está se definindo como aquele que conhece a igreja. E olha o que diz: conheço as tuas obras que você realiza. Ou seja, eu não esqueci de tudo que você fez. Pelo contrário, eu lembro de tudo que você fez. Eu sei quem você é. Eu sei quem é você. Eu conheço você, Laodiceia. Mas voltando àquilo que eu comecei a falar para você agora. Para cada igreja, Jesus contou uma história para eles sobre o problema que elas enfrentavam. Exemplo, Éfeso enfrentava o abandono do amor, do primeiro amor. Jesus aconselhou que eles voltassem a praticar as primeiras obras. Você vai para Esmina, Jesus aconselhou eles permanecerem fiéis até a morte, em circunstância de morte, e ele daria a coroa da vida. Para Pérgamo, Jesus aconselhou que ela não poderia estar casada com o mundo, misturada com o mundo. Ou você é santo ou você é imundo. Para Tiatira, que era uma igreja que tolerava as doutrinas, era mais ou menos maneável, aceitava tudo. Isso não é pecado, pode deixar assim. Jesus não suportou isso. A igreja de Sardes era uma igreja que já tinha morrido. A Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Mas Laodiceia era uma igreja que nem era quente, nem era fria, era morna. Por isso, ele diz que a ponto de vomitar, ok? Até aqui vocês entenderam, ok? O bom do estudo bíblico é vocês anotarem tudo isso. E quem não conseguir anotar, assiste a live várias vezes e vai anotando, que é muito interessante. Para aqui, um breve resumo sobre essa 7ª carta que Jesus escreve a Laodiceia. Quem era Laodiceia? A igreja de Laodiceia ficava na cidade de Laodiceia, na província romana da Ásia, entre Frígia e outra cidadezinha que eu esqueci o nome agora aqui, que ficava na província próximo a Colosso e a Éfeso, a mais ou menos 60 e poucos quilômetros justamente da cidade de Éfeso, a primeira igreja da qual ele falou, ok? Era uma cidade muito rica, da qual havia uma igreja às margens do rio Nilo, no rio Lico, desculpa, Nilo não, Lico. Paulo não visitou essa cidade ou essa igreja. Interessante, gente. Guarde isso aqui, anote isso aqui. Apesar de que a carta que Paulo manda, Paulo escreve uma carta circular em Éfeso. Presta atenção, em Éfeso. Se você pegar Colossenses, capítulo 4, verso 16, Paulo diz o seguinte, isso aqui é muito interessante. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, ele falando para Colossenses, lida entre vocês, ok? Deixa eu ver onde é que eu estou. Carta sendo lida entre vocês, faça com que ela seja lida também na igreja de Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, ok? Ou seja, a carta que foi para Éfeso foi uma carta circular que andou por Colosso, ou melhor dizendo, por Colosso, que chegou em Colosso e tinha que ser lida também em Laodiceia, que era próximo daquela cidade. A carta tem um teor de conselhos de Paulo. Paulo não visitou essa igreja, mas a carta chegou até as mãos da igreja de Colossenses. Resumo de tudo isso aqui que é muito interessante, gente. Obrigado, vocês estão entrando agora, gente. Deus abençoe o pessoal de Areia Branca. Todo mundo está entrando agora. Olha isso aqui que é interessante, um breve histórico isso aqui. Quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia, não é porque ele não gosta da igreja. Pelo contrário, ele ama tanto a igreja que no final ele prometeu, se vocês conseguirem vencer, eu vou te dar a vocês uma promessa. Vocês vão sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai. Ok? Voltando para a cena aqui. Das 7 cartas enviadas por João às igrejas da Ásia, Laodiceia é a última carta, é a 7ª carta, conhecida como a igreja misturada. A igreja de Laodiceia era rica e por isso acabou se misturando. Gente, isso aqui é muito interessante. A aplicabilidade que Jesus faz entre a igreja de Laodiceia e a igreja dos dias de hoje. Olha o conselho de Jesus. Ele diz o seguinte, conheço as tuas obras, onde é que está aqui? Conheço as tuas obras que você realiza
que você não é frio nem quente. Quem dera que você fosse pelo menos frio e quente. Baseado em que, Ubirajara? Eu até escrevi isso aqui, eu vou até ler para vocês aqui, que é muito interessante. Olha isso aqui que é muito lindo, gente. A igreja, por outro lado, como argumentavam alguns comentaristas, podia ser quente ou fria. Ou seja, talvez ser fria, nesse caso significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o evangelho. Jesus está mais ou menos dizendo o seguinte: quem dera que você fosse menos frio, que nem conhecesse o evangelho. Era melhor que você nem conhecesse o evangelho. E também seria melhor que você fosse quente, que já conhecesse o evangelho, fosse maduro, comprometido com Cristo, com a sua palavra. Mas você nem é quente e você nem é fria. Você nem é salvo, você nem é perdido. Você está misturado. Você está acomodado com a religiosidade ao ponto de você tentar fugir da responsabilidade de ser um cristão. Bem parecido com os dias de hoje. Gente, não fica chateado comigo, mas eu vou dizer uma coisa para você que me deixa triste. Tem muitas pessoas dentro da igreja, pensando que é igreja, mas não é igreja. Se você puder colocar isso, coloca depois aí. Tem gente dentro da igreja, pensando que é igreja, mas não é igreja. Eles estão acomodados com a igreja. Eu conheço um monte de pessoas que vão para os cultos, não levam Bíblia. Nada contra, não levam Bíblia, não conhecem os hinos da harpa, fica com um fresozinho dentro da igreja que enquanto o culto não acaba ele fica querendo ir embora. E o que é que acontece com isso? Acontece que ele se torna religioso. Ele se torna um homem que não tem compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a doutrina, compromisso com o louvor, compromisso com nada. Eu já vi diversas vezes pessoas entrando no templo às 8 horas da noite, sentando no púlpito, sentando nas cadeiras, nos bancos, e antes das 9 horas sai como se estivesse dentro de um shopping center, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Eles vão para festas mundanas, participam de festas mundanas, e grava isso aqui, gente, não fica chateado comigo não, isso aqui é um alerta de Deus para você. Você não fique chateado com o Ubirajara, é um alerta de Deus para você. Gente, por favor, ou você é crente ou você não é crente. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Tem muita gente que frequenta a igreja, é membro de uma igreja, mas vive escutando músicas mundanas, certo? Não tem vergonha de publicar nas redes sociais o que ele está fazendo com o mundo, gente. É perigoso demais. Mas o Ubirajara não é pecado não, eu sei, tudo bem, não estou dizendo que é pecado. Alguém perguntou para mim assim, Ubirajara, mas é pecado eu ir participar das festas juninas? Eu disse, você que sabe, queridão. Se a sua consciência não te acusa, vá. Ele disse, mas o Ubirajara... Irmão, a partir do momento que você fez essa pergunta, é porque a sua consciência já está perturbando você. Então eu digo muito para as pessoas, eu não faço julgamento de ninguém, mas vá no espelho, olhe para você e pergunte, Deus, o que eu estou fazendo é certo? E aí o Espírito Santo falará com você e dirá se você está andando correto ou não corretamente. O único que pode dizer para você que você está errado é o Espírito Santo. E você precisa entender isso. Ah, Ubirajara, mas eu gosto de tomar uma cerveja, será que é pecado? Não sei, pergunta ao Espírito Santo. Quando você toma, você sente mal? Sim, então é pecado. O Espírito Santo mora dentro de você e está dizendo para você que isso não é correto e você sente isso. E para você não desagradar a Deus, você não comete, ok? É só um alerta para você, bem rapidinho, não saiu do contexto, é só para você entender aqui. A igreja de Laodiceia era rica, por isso acabou se misturando. A expressão de Jesus, nem és quente, nem és fria, és morna, a ponto de vomitar, fala muito mais disso aqui. Gente, isso aqui é muito lindo. Agora anote isso aí, viu? Anote isso aí que vocês precisam aprender. Laodiceia ficava bem próximo de duas cidades, chamadas Hierápolis e Colossenses. A carta que Paulo mandou Colossenses ler depois que fosse para Laodiceia. Próximo das duas igrejas, próximo da igreja de Laodiceia, vamos dizer que Laodiceia estivesse aqui no meio, certo? E desse lado tivesse Hierápolis e desse outro lado tivesse Colosso. Por incrível que pareça, Jesus usa analogia sobre nem quente nem fria, tratando especialmente sobre crentes que não tinham compromisso com Deus, ou melhor, pessoas que não tinham compromisso com Deus e crente que tinha compromisso com Deus. Disse, quem dera que você não tivesse nenhum compromisso comigo, era bem melhor. Ou que você fosse um crente bem fervoroso, mas você nem é um nem é outro. Você é uma pessoa misturada, você não sabe o que quer. Você dá glória ao meu nome, mas ao mesmo tempo pratica as coisas do mundo. Está entendendo? É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Ou seja, você está dentro da igreja, mas quando sai, vai para festas do mundo. Ou você é do mundo, ou você é igreja, ou você não é igreja. Então, partindo desse princípio, isso aqui é muito interessante. Interessante, gente, que Hierápolis possuía fontes de águas quentes, águas termais, para a medicina. Escuta isso aqui.
Porém, Colosso possuía fonte de água fria. Entenda, Colosso era fria e Herápolis era quente. Jesus estava dizendo mais ou menos assim, quem dera que você fosse parecido com Herápolis, quente, certo? Que cura, que sara. Ou quem dera que você fosse como Colosso, que não tivesse nenhum compromisso, que fosse fria, tradicional. Mas você não é nenhuma das duas, você é Laodiceia, misturada, sem caráter. Vocês acham que são uma coisa, mas não são. Lembre disso aqui, gente. Isso aqui é muito forte. Em Laodiceia, era uma cidade muito rica, Obrigado, Renan. Dá um abraço para você. Laodiceia, gente, era uma cidade muito rica. E ela possuía 3 riquezas. Anote isso aí no seu caderno. 3 riquezas. Pega a caneta e anota. Primeira riqueza. Era um centro comercial que ficava na rota de colisão dos comércios da Ásia e daquela região toda ali. Era uma igreja, uma cidade muito rica, porque produzia 3 coisas lá que as outras cidades não tinham. Lembre bem, Laodiceia tinha ouro, olhe bem, Laodiceia tinha ouro, por isso que eles achavam que era rico, e Jesus reprovou dizendo assim, vocês acham que são ricos, mas na verdade vocês são pobres, falando da espiritualidade. A diferença entre Laodiceia e Esmina era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. Laodiceia, rica de dinheiro, pobre espiritualmente. Esmina tinha Cristo, Laodiceia não tinha Cristo ao ponto de ficar de fora e bater na porta para entrar, para participar da comunhão. O que é que acontece, Birajara? Tinha ouro, outra coisa, era o centro farmacêutico dentro da cidade, ou seja, a escola de medicina que fabricava colírio estava em Laodiceia, e o outro, ela tinha justamente a lã negra. As ovelhas negras que tinha lá, a lã negra era mais cara do que a lã branca, muito cara. Aquelas lã preta fabricavam tecidos caríssimos para vender o Oriente, para vender pessoas ricas, para a monarquia. Então a igreja, ou melhor, a cidade de Laodiceia exportava vestidos ou linho fino puro para as cidades grandes, ou a sua riqueza, o seu comércio, a sua exportação era lã preta. O ouro que era exportado para fazer joias e também o colírio para curar cegueira, ou seja, problemas de olhos, problemas nos olhos eram lá. Então, as 3 fontes, ou as três economias fortes da cidade de Laodiceia era o ouro, a lã de linho puro preta, negra, que era da lã negra, certo? Das ovelhas negras, que produzia muito mais efeito do que a branca, era muito rica, muito forte e bonita, viu? Diga de passagem, muito bonita. E também tinha o conceito medicinal, a escola de medicina que fabricava colírio, tá certo? Jesus usa essas 3 fontes de riqueza de Laodiceia e começa a ensinar para Laodiceia que ela precisa mudar esta visão. É mais ou menos assim. A igreja de Laodiceia dizia assim, eu sou rica, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Igrejas luxuosas como as de hoje que temos. Nós temos bancos novos, nós temos ar-condicionado, nós temos avanço tecnológico, nós temos muito, você pode imaginar, somos ricos, somos poderosos, mas era pobre de oração, pobre de leitura da Bíblia, pobre de doutrina, sem compromisso, e elas estavam vivendo sobre esta era da riqueza. Aí Jesus diz o seguinte para elas, isso aqui é muito interessante. Os conselhos de Jesus para aquela igreja. Primeiro, compre ouro. Olha o que diz o versículo de número, aqui, ó, 18. Aconselho que você compre de mim ouro verdadeiro, certo? Ouro de mim, certo? E depois, você fala o seguinte, compre vestes para vestir a sua nudez. Mais ou menos ela diz, peraí, eu não estou entendendo. Olha a carta como chega. Vocês estão com as suas roupas de linho caríssimas, vocês estão com as suas indumentárias ricas, os seus usos, as suas joias riquíssimas entrando no templo, mas você diante de mim está nu, despido. Você está como se estivesse mostrando a sua nudez, a sua vergonha. E por isso que eu te aconselho a você vestir outra veste de santidade. Ele continua dizendo o seguinte, também aconselho que você compre colírio. Não esse colírio que vocês usam no olho aí para você enxergar esta dimensão, o comportamento humano, a vista de Laodiceia. Eu te aconselho a comprar colírio para que vocês unjam os teus olhos espirituais. Então Jesus vai na agulha de Laodiceia e diz o seguinte, olha, vocês estão dentro da igreja, mas vocês são cegos, vocês estão dentro da igreja, mas vocês estão nus, vocês estão dentro da igreja, mas vocês são pobres. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia,
para a igreja nos dias de hoje aqui. Tem muitas igrejas no Brasil hoje que elas são ricas no seu templo, luxuosas catedrais, mas que são pobres espiritualmente. Pessoas que entram com seus vestidos caros, mas estão nus diante de Deus. Pessoas que estão vendo tudo o que acontece no mundo, tendo conceito intelectual, vendo tendo toda a visão clara, mas ao mesmo tempo elas estão cegas, não conseguem enxergar anjos dentro da igreja, não conseguem ver a presença de Deus, não conseguem ver e ter discernimento de espírito. Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia e dizendo para nós nessa manhã aqui: aconselho que vocês comprem ouro, para que vocês sejam ricos da minha riqueza espiritual. Olha o que Jesus disse a Paulo, ou Paulo escrevendo aos Coríntios disse: temos um tesouro dentro desse barro, desse vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. As maiores riquezas de Cristo estão dentro do nosso coração. Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4 e verso de número 19, ele diz que nós devemos estar ricos. Ricos de quê? Riquezas espirituais em Cristo Jesus. Amado irmão, querido irmão, uma igreja que tinha ouro, mas era pobre espiritualmente. Veste, mas continuava nu. Colírio, mas ungia apenas os seus olhos. Os olhos estavam cegos para não conseguir enxergar a grandeza de Deus. Pobre de Deus, nu diante de Deus, cego diante de Deus. Isso permitiu que dissesse a ela que ela, Jesus, estava fora dela. Aqui que mora o medo. O medo está aqui. Grave isso aqui porque agora é o ápice dessa mensagem para você sair dessa live contente. Gente, nós estamos trocando tudo. Se você ler Ezequiel capítulo 8, que é muito linda a passagem. Deus levou Ezequiel até o templo, pediu para arrebentar o buraco que ele tinha visto na visão. E quando Ezequiel arrebenta o buraco, ele entra e vê dentro do templo duas coisas que Ezequiel não estava vendo com seus olhos naturais. Isso aqui é muito forte, gente. É muito forte isso aqui. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que Ezequiel entrou dentro do templo e ele viu sacerdotes olhando para a janela, adorando o sol, de costa para o altar de Deus. Olhou para as mulheres e viu as mulheres adorando a Tamuz, o Deus da sensualidade e da beleza. Ele estava preocupado e dizia: Senhor, mas eu não consigo enxergar isso com os olhos naturais. Claro, eu estou abrindo a sua visão para você ver o que está acontecendo dentro da igreja, dentro do templo, sacerdote disputando púlpitos. Nunca se viu, gente, nunca se viu os púlpitos serem ringues nos dias de hoje. Pessoas gladiando em cima dos altares. Pregadores mais com mensagens de correção para os cristãos do que mensagens da cruz. Pessoas que estão se gladiando, pregadores que estão brigando por púlpitos e por agenda. A inveja tomou conta dos nossos altares. Eu digo isso com muita vergonha. Os altares. Tem pregador que não torce pelo sucesso do outro. Cantores que não torcem pelo sucesso do outro. Tem inveja. Brigas entre si. E eu digo isso aqui, gente, com muito tremor. Há muitos anos atrás, o diabo matava nazarenos cristãos, mas nascia crentes lá na arquibancada. Então o diabo, percebendo que a estratégia não funcionava, chegou a dizer o seguinte: já sei. Já que eu não estou conseguindo matar os crentes, cortando as cabeças e comido por leões nas arenas, porque nasce crente lá nas arquibancadas, nas casas dos crentes, eu vou matar e deixar dentro das igrejas. E aí ele começou a entrar em nossos cultos, nós abrimos as portas e aí convidamos o diabo para sentar para assistir os nossos cultos. E a gente começou a ficar frio, começamos a ser técnico, mensagens técnicas, mensagem produzida em laboratório, mensagem que não tem efeito de cura, não massageia a alma, massageia só o ego. Nós estamos vendo nossos altares hoje com nossos shows particulares, congresso que não tem mais manifestação do Espírito Santo, aonde está o batismo com o Espírito Santo, aonde estão as revelações, aonde estão os grandes poderes de Deus. Hoje nós temos congresso que termina com uma bênção. A gente vê nas fotos no Instagram, pessoas chorando, quebrantadas no coração, mas quando termina o culto se tornam as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Mudança de vida. Evangelho que não muda ninguém, nunca foi evangelho. O evangelho de Cristo ele tem como característica mudar o homem por dentro e por fora. Congressos recheados de muito glamour, com muitos pregadores de alta patente no Brasil, mas que termina os congressos, as pessoas voltam para casa do mesmo jeito. E talvez até conformado com esse tipo de evangelho. Jesus está quase vomitando essa igreja. Está quase colocando para fora. Gente, por favor, me entenda. Tem igrejas no Brasil e no mundo
Pastor Paulo César, que eu disse agora há pouco, pastor, eu falei do senhor agora há pouco aqui, não fazer uma live com o senhor. Pastor Paulo César sabe disso que eu estou falando. Nós temos igrejas no Brasil que Jesus já tem vomitado, porque não suporta os seus cultos. Por isso que Jesus disse, olha, eu não estou dentro dela não. A Bíblia que ele diz, eu não estou dentro dela não. Ao ponto de Jesus terminar, quase terminando a carta, ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Muita gente usa essa expressão literária aplicando para um pecador. Estou batendo na porta do seu coração. Tudo bem, pode usar. Mas Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que estou batendo na porta da igreja para entrar dentro dela, passear com ela, ter comunhão com ela, viver com ela, ter o koinonia. Mas ela está fechada para mim. São templos luxuosos que fechou as portas para Cristo. São templos lindos no Brasil que fechou as portas para o Evangelho verdadeiro. São templos lindos que fechou as portas para a graça de Cristo. São templos lindos no Brasil que o poder do Espírito Santo não tem mais atividade. O Espírito Santo não pode encher mais ninguém, porque não tem como encher, porque os shows particulares, o artista é a atração principal. Você já percebeu que tem congresso, que as pessoas só vão porque o pregador que vai é o pregador famoso, e chegam lá, eles querem tirar selfie, querem tirar foto, querem estar com ele. Eles estão adorando a Jesus de forma aleatória, estão num evento religioso, mas a atração principal é o cantor famoso. Eu vi recentemente uma reportagem que muito me assustou, de um pregador daqui do Brasil que foi para um congresso, e quando chegou no evento, na cruzada, a multidão esperando ele, tirando foto, quase não subia no altar, e ele foi se ajoelhar e disse assim, tá vendo? Preste atenção nisso aqui, vieram por sua causa e não por minha causa. E o pregador pegou o púlpito da igreja, melhor, a tribuna daquele logradouro, no meio de uma massa de mais de 10 mil pessoas, e disse desse jeito diante daquela multidão, gente, eu estou com vergonha de vocês. Vocês não vieram aqui por causa de Jesus, vieram por causa de mim, da cantora. E eu vou dizer para vocês, Jesus está muito triste com vocês, e ele disse que não ia participar desse culto. E como ele não vai participar, eu também não vou pregar. Ele soltou o microfone, e aí Deus tratou no coração dele. E aí ele pediu, o pastor presidente disse, irmão, faz o seguinte, faz uma oração, convide Jesus para o culto. E aí ele pediu para todo mundo no meio da multidão ficar de joelho, e começar a pedir Jesus perdão, porque eu vim para o culto por causa do pregador e da cantora e não por causa de ti. Por incrível que pareça, de forma muito esplêndida aconteceu isso. Mas nossos cultos estão acontecendo. Laodiceia está entre nós. Nós estamos misturados. Nós somos crentes que, olha para cá, gente, nós somos crentes que levamos essa Bíblia para a igreja, mas quando chegamos em casa colocamos ela na estante e nós vamos escutar músicas mundanas. São pessoas que leem essa Bíblia, mas estão lendo o livro de Harry Potter. São pessoas que não têm coragem de comprar um livro bíblico para ler, mas têm coragem de comprar algumas revistas imorais por aí. Pessoas que não têm mais compromisso com o reino de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja com medo do inferno. Pessoas que estão dentro da nossa comunhão com medo de pecar, com medo de ir para o inferno porque sabe que existe o inferno. Laodiceia está entre nós. Mas deixa eu terminar. Trocar as mensagens bíblicas por mensagens de autoajuda. Os mundos contaminando, contando isso aqui. O mundo cantando as nossas músicas gospel e nós estamos cantando músicas do mundo. Recentemente eu vi isso aqui quando o Regis Danés lançou aquela música, aquele hino chamado Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Aqui em Mossoró, na minha cidade, eu vi carros, pessoas que abriam o capô do carro, capô não, a porta-mala do carro, desculpa, e ligavam o som bem alto em forma de pagode, essa música, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, tomando cerveja de cachaça, escutando isso aqui. E eu fiquei pensando comigo, na minha geração, na minha época, quando eu me converti, as pessoas tinham tanto abuso nos nossos hinos que eles ficavam possessos de demônio quando ouviam um hino ungido por Deus. Aquele hino de Chile Cavalhais, da época Faraó, Deus, eu me lembro que estavam sendo cantados em uma igreja e um carro de som parou o som e os homens que estavam dentro dele começaram a cair, cheios de demônio. Os nossos hinos eram tão ungidos que as pessoas ficavam impactadas. Hoje estão entrando nos nossos tempos, pessoas que não são crentes estão entrando nos nossos tempos, assistindo nossos cultos, não tem mais medo do evangelho. Por quê? Porque as mensagens não são mais confrontantes do seu pecado. As pessoas não têm mais medo do evangelho, porque o evangelho você não machuca mais. Nós estamos com pregadores que as pessoas vão para o culto que amam assistir ele. Tem um monte de pessoas assistindo pregadores, mensagens nos canais de YouTube, porque gosta do pregador, porque o pregador só traz mensagem de boa para ele. Jesus está contigo, não temas porque você não é cabeça, você não é cauda, você é cabeça. Mensagem dizendo o seguinte, ei, você não está sozinho, Jesus está entrando na tua casa, quando na verdade ele já fechou as portas para Jesus.
E porque isso, a igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora dela, ao ponto de Jesus dizer o seguinte: olha, você nem é quente nem é frio, quem dera que fosse. E o capítulo 26, que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, por favor, abra, porque eu quero cear com você. Jesus deseja entrar dentro dessa igreja e fazer morada, mas muitas igrejas no Brasil fechou as portas para Jesus. E eu vou dizer isso aqui sem nenhum medo de errar, gente. Eu digo por experiência, porque eu andei nesse Brasil pregando. Tem igrejas no Brasil, estou citando Brasil porque eu moro aqui, igreja no Brasil, que cultos que Jesus não está indo para lá, porque não é culto para Jesus, é culto para os homens. E concluindo, muitas pessoas acham que nossas igrejas estão crescendo, pelo contrário, estão inchando. Nós temos uma mistura dentro dela. Nós estamos brigando em nossos altares. Pessoas que estão mais preocupadas com as suas indumentárias, com as suas vestimentas, do que com a sua santidade. Pregadores que mudou o seu comportamento. Gente, nada contra, mas o evangelho é simples. O evangelho é Cristo. O evangelho é poder de Deus. Paulo diz que não se envergonha dele. Nós estamos cheios de estratégias que não vão funcionar. Mas deixa eu dizer isso aqui para concluir de fato agora. Certa feita eu vi o pastor Marco Feliciano pregando, e ele trouxe uma mensagem muito linda. Eu já tinha ouvido, mas esses dias agora ele pregou de novo, falando que ele esteve na igreja da Inglaterra, e entrou dentro do templo das igrejas mais famosas da Inglaterra, no Reino Unido, onde pregou John Wesley, Jonathan Edward, pecador na mão de um Deus irado, Tuat Lima Moody, o Moody que pregou, pregadores que revolucionou a Inglaterra, que revolucionou a Europa, todo aquele continente, mas que hoje são igreja com 12, 13, 14 pessoas. Tempos lindos, luxuosos, palco dos avivamentos, palco dos grandes avivamentos, a Rua Azusa, Outreach, lá nos Estados Unidos, que hoje é palco de uma igreja pequenininha, que não tem quase ninguém. Na Inglaterra, a Alemanha, que foi berço também da grande reforma protestante de Martin Lutero, que as igrejas estão fadadas. A Amsterdã, na Holanda, 30 templos foram vendidos para prostíbulos, porque os pastores não tinham mais membros. O mundo está carente de uma igreja verdadeira. A noiva do Cordeiro ainda está viva, gente, e ela não aceita a mistura dentro da igreja. Ela aceita o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Gente, grave isso aqui. Pregadores como Estrela, cantores como Estrela, pregadores que falam o que o povo quer ouvir. Não é esse o evangelho verdadeiro. Nós estamos se tornando Laodiceia, contaminada, misturada com o mundo. Mas para concluir de fato aqui, a noiva de Jesus não permite Jesus ficar de fora dela. Jesus jamais vai dizer para a noiva que está lá de fora batendo na porta. Laodiceia colocou Jesus para fora dos seus cultos, gente. A sua riqueza era o palco. Eles estavam enxergando coisas, mas Jesus estava lá de fora. E aí é que nasce o medo. Laodiceia está entre nós? Será? Será que você já percebeu que tem um trigo e joio dentro da igreja? Olha só isso aqui que eu escrevi recentemente. Isso aqui. O Birajara então me diz o seguinte: como é que eu percebo que nós estamos diferentes? Olha isso aqui. Jesus disse que a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos que passam por ela. Porém a porta larga, o caminho espaçoso, são muitos que levam à perdição. Evangelho facilitador. Evangelho que não fala do pecado porque com medo de perder as pessoas que estão frequentando. Pessoas que não têm coragem de confrontar o pecado de alguém na igreja porque vai perder o seu dízimo alto. Larga, porta larga. Olha a característica dessa igreja de Laodiceia, porta larga. Ou seja, chamados de frequentadores. Eles não leem a Bíblia, falta de compromisso com a igreja, sem perfil de cristão, motivador de autoestima, sem sustentabilidade, firmado na areia, em suas próprias ideologias. Suas mensagens apresentam o homem como um potencial de riqueza insondável. Suas mentes estão desnorteadas. Como é que ela é, o Birajara? É um grupo de pessoas que buscam nas suas próprias denominações refúgio para suas próprias necessidades, sejam elas morais, físicas e financeiras e emocionais. São homens imediatistas, sem se preocupar com nada, querem soluções rápidas, pagando pouco. Vivem batendo em porta à procura de uma igreja que se porte com suas ideias e seu perfil. Por isso, muitos vivem de galho em galho. Esquece que a igreja não é árvore, e sim tabernáculo de Deus, formado por pessoas de caráter compromissado com Cristo e seu reino. Porta estreita. Mas o Birajara, qual é a igreja que eu pertenço? Presta atenção. A igreja verdadeira é essa daqui. Ela é chamada de membresia.
existe santo dentro dela. Dentro dela tem busca pelo Senhor diariamente, transfere a glória somente para Deus, são bons leitores da palavra, compromissados com a palavra de Deus, reflete Cristo diariamente, com caráter, vive por amor, vive com comunhão, são obedientes, têm empatia, vive à espera da volta de Cristo e são sustentáveis, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Quem ela é? Olha só como ela é. Essa igreja que é você aí, ó. Uma comunidade de pessoas que busca a Deus em oração, vive uma vida de piedade e santidade, não inveja ninguém, não deseja mal de ninguém, nem mesmo o seu próprio inimigo, publica nada que não seja para a glória de Deus, ama a família, perdoar a sua marca, acima de tudo, ama Cristo e guarda o seu retorno. Por isso ela é chamada da igreja que vai ser arrebatada um dia. Ela é compromissada com Cristo e com a sua igreja. E concluindo, gente, por favor, me entenda isso aqui. Não defina, eu já disse várias igrejas, o que define um homem e mulher de Deus, vou repetir de novo, não é o púlpito, disse ontem na live, é o quarto de oração. A igreja no Brasil está precisando de um grande avivamento. Precisamos tirar a Laodiceia de dentro de nós e pedir para Filadélfia morar dentro de nós. Que Deus abençoe sua vida, que nessa manhã reflita sobre isso. Veja bem, se Laodiceia está influenciando a sua alma. Se você está se misturando com o mundo, achando que isso tudo é normal, cuidado. O Espírito Santo deve estar muito triste com você. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você acha. Muitas das vezes você se tornou Laodiceia sem saber, frequentando cultos sem compromisso com o reino, frequentando igrejas sem compromisso com Cristo. Isso pode ser Laodiceia dentro do teu coração. Mas digo uma coisa para você, manda Laodiceia embora, porque você não pode ser nem quente, nem fria, ok? Ou melhor, você não pode ser morna, você tem que ser crente ou fria. A Bíblia diz, e a história conta isso aqui, que eles precisavam disso. Você sabia que Herápolis e Colosso, as águas se encontravam nas suas fontes e elas se misturavam, ficavam mornas e abastecia pouco mais a igreja de Laodiceia. Por isso que era chamada de igreja misturada. Ela nem era quente, nem era fria, ela era morna. Ela não sabia o que queria, não tinha compromisso, ficava em cima do muro e já diz, ela me dá vontade de vomitar. Jesus tinha nojo desse tipo de igreja. Jesus tinha nojo desse tipo de comportamento. Tinha nojo desse tipo de crente. Jesus prefere uma igreja que seja pelo menos fria, pelo menos crente, mas que seja autêntica, seja verdadeira. E ela se chama-se Filadélfia. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por estar comigo nessa live até agora. Que Deus te abençoe. A live vai estar salva no nosso canal, no nosso canal de YouTube. Você entra no meu canal, Escritor Birajara Almeida, e aqui no Instagram, você lá, se seguir ou não seguir, você vai encontrar a live salva no Instagram daqui a pouco. Nós colocaremos logo nos dois para você acompanhar. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que ainda precisam conhecer de fato que a igreja de Laodiceia pode estar entre nós. Mas nós não vamos ficar contaminados, porque nós somos vestidos com veste de santidade, nós temos a visão do reino de Deus e que as nossas vestimentas são vestimentas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, até amanhã, meio-dia, encontro marcado, nossa live poderosa, Palavra de Deus. Sexta-feira, nós estaremos com uma live aqui, muito especial, sobre uma temática que eu já vou concordar com vocês em breve, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, gente. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos que participaram. Não deu tempo de falar com todos vocês, mas um abraço. Muito obrigado por ter entrado nessa live. Até mais. Um abraço forte. Que Deus te abençoe.